Nós estamos aqui, quero lembrar a vocês, numa viagem, numa jornada, numa exposição aqui na segunda carta de Pedro, tá bom? 3 capítulos apenas, um livro curtinho, uma carta curtinha, mas riquíssima em profundidade, em significados, em muitas qualidades para que nós cristãos possamos adquirir e muito entendimento para que as pessoas que não compreendem possam compreender a fé cristã de uma forma, quem sabe, até diferente da acostumada a compreender. Não que o que Pedro escreve em 2 Pedro, na sua segunda carta, seja diferente, mas complementar, tá certo? Conhecimento do Senhor nunca é demais para as nossas vidas, porque temos uma mente falha, temos um coração caído e precisamos urgentemente da palavra do Senhor, da presença do Senhor nas nossas vidas, tá bom? Estamos aqui aprendendo, claro, o Espírito Santo está falando, mas fala através de Pedro, né? Um homem que eu tenho aprendido muito com ele, né? Um homem extraordinariamente comum, que foi transformado e usado extraordinariamente por Deus, né? Isso me faz lembrar muito do meu querido irmão Gutenberg, falando aqui sobre essa questão de Pedro ser uma pessoa extraordinariamente comum, né? Pedro não é, eu já falei isso, diferente de Paulo. Paulo, uma cultura muito vasta, criado aos pés de Gamaliel, um homem com erudição muito avançada, enquanto Pedro é um pescador comum, um homem trôpego, um homem falho, um homem com as suas inconstâncias, com as suas dificuldades interiores, né? Um homem não tão brilhante, um homem que não tinha tanta cultura, mas que teve o prazer de ouvir do próprio Senhor Jesus que ele e seus amigos, no caso, os demais apóstolos, eram a luz do mundo. Olha que Deus maravilhoso pegar pescadores, pessoas sem tantas capacidades intelectuais, sem tanto renome social e fazer dessas pessoas a luz do mundo, né? O mérito, claro, não está em Pedro, mas isso acontece para que todo o mérito, toda a glória, todo o reconhecimento seja de Deus. Assim como ele fez com a vida de Pedro, tem feito na minha vida e na vida de tantas pessoas que estão me ouvindo agora. Quem sabe ele não pode fazer também na sua, hein? Já parou para pensar nisso? Este homem, né, o apóstolo Pedro, né, tinha uma perfeita compreensão da sua identidade e uma visão magnífica de Jesus e de sua obra. É muito maravilhoso quando enxergamos logo no início ele se identificar. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, né? A identificação de Pedro como um servo, como um escravo, como alguém da mais baixa patente diante do Senhor. E quando estamos diante do Senhor, não importa se estamos lá em cima ou estamos lá embaixo. O que importa é estarmos perto do Senhor. Pedro pouco importava se era o maioral ou se não era. O que era importante para ele é que a sua identidade estava em primeiro lugar naquilo que Cristo havia feito. A sua identidade habitava em Jesus Cristo e não no que as outras pessoas falavam e nem mesmo sobre o que ele pensava acerca de sua própria vida, acerca de si mesmo. A sua identidade vinha de Jesus. E o que é que nós temos até aqui? O que é que nós vimos nas outras lives, né? E se você chegou a essa sua primeira live, não tem problema. Eu quero lhe ajudar essa noite para que você compreenda o que foi falado até aqui e dessa forma essa mensagem possa ser compreensível para você, tá bom? A minha luta é para que eu fale de uma forma que pessoas que estão acostumadas em ler a Bíblia e pessoas que não estão acostumadas com a leitura bíblica possam entender igualmente. Esse é meu desafio. Esse tem sido um dos principais motivos de oração que eu tenho levado ao Senhor, né? Para que a palavra seja compreendida e que eu não atrapalhe a obra do Senhor na sua vida. Deus me livre disso, né? O que nós vimos até aqui foi, em primeiro lugar, vimos sobre a fé salvadora. E esse foi um momento muito agradável, um momento muito produtivo da parte do Senhor, onde nós vimos que a fé, que é a capacidade de confiar em Jesus Cristo para a salvação, é uma habilidade ou uma característica dada pelo próprio Senhor. De modo que a fé não é algo que eu exercito por mim mesmo. Não é algo que alguém adquire por sua própria força ou por própria disciplina espiritual ou por um foco que a pessoa possa ter. Nada disso. A fé não é um esforço humano, é um presente de Deus para nós. Esse Deus é incrível, esse Senhor é maravilhoso. A fé é uma fé salvadora, né? E eu falei especificamente sobre isso porque comentei
no primeiro sermão, que falar de fé no Brasil é muito complicado, porque todo mundo acredita que tem fé. Todo mundo diz que Deus está aqui dentro, né? Eu também citei a época que eu trabalhava com presidiários, e no presídio, assassinos, estupradores, né? Traficantes, assaltantes, quando eu pregava a palavra do Senhor, eles diziam que Deus estava no coração deles, né? E uma das minhas palavras, uma das minhas frases que eu compartilhava com eles é: se Deus estivesse no seu coração, você faria a vontade de Deus. Infelizmente você não tem feito a vontade de Deus até agora. Mas a boa notícia é que daqui para frente você pode sim fazer a vontade de Deus. Então era para isso que eu estava lá, para anunciar boas notícias de salvação por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, né? A segunda coisa que eu falei no meu segundo sermão, nesse segundo passo dessa jornada em 2 Pedro, foi sobre essa capacidade que o Senhor nos dá para vivermos a fé. É muito importante isso, porque tudo o que nós precisamos, Ele nos dá, né? E essa necessidade que nós temos, ela é suprida por meio do pleno conhecimento do Senhor. Esse conhecimento tem a ver com intimidade, esse conhecimento tem a ver com amizade, com aproximação, com andar junto, e não simplesmente com um mero saber científico. Saber que existe, concordar com o fato. Não é apenas concordar com o fato. A fé e o pleno conhecimento tem a ver com intimidade com o Senhor, tem a ver com conhecer o Senhor de perto, tá bom? E aí, olhamos também que essa necessidade que temos e que o Senhor nos supre é para que possamos ter uma vida participante da natureza divina. Calma, que eu espero poder comentar sobre isso um pouquinho mais à frente. Tenha paciência aí comigo, em nome de Jesus. E hoje nós veremos, se assim o Senhor permitir, como é que se dá essa participação nossa na natureza divina. Em outras palavras, como é que acontece, como é que se dá a dinâmica em que os crentes, eu me refiro aqui aos que confiam em Jesus para a sua salvação, como é que acontece a dinâmica na vida deles para que eles possam adquirir mais da natureza divina, tá bom? Então o texto dessa noite é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 11. Se você tem Bíblia, me acompanhe, eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, mas se você não tem Bíblia, também não tem problema. Me escute com atenção, que eu quero ler para vocês com calma, pausadamente, para que haja uma compreensão pelo menos clara do texto, tá bom? Vamos lá. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 11. Já orei antes, peço mais uma vez para que você se una a mim nessa minha curta prece ao Senhor, para que Ele nos abençoe na compreensão desse texto, tá bom? Mais uma vez, feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nos ajuda, por favor, a compreender a Tua palavra. Abre os nossos olhos e aquece o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Quero ler aqui com vocês 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 11. Desculpa, do versículo 5, né? Eu falei do 6 não, mas é do 5. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 até o verso 11, diz o seguinte. Atenção. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beleza, esse foi o texto e aqui eu quero partir para as explicações. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos abençoe grandemente. Eu estou com dificuldade aqui de luz naquilo que eu anotei. Peço aqui uma breve passagem de vocês para que eu possa organizar isso.
tá de uma forma que a luz não consegue chegar e eu fico aqui meio cego tentando enxergar o que é que eu mesmo escrevi. Mas vamos lá, que Deus me ajude. Deixe-me aqui dar um breve resumo. Eu quero fazer isso de modo rotativo para que a palavra impregne na sua mente, né? Não quero ser redundante, mas eu quero que você tenha muita compreensão daquilo que está sendo falado até aqui. Preste bem atenção. Anotei algumas coisas e quero compartilhar com você aqui. Temos o que nós precisamos para viver uma vida piedosa. Essa é a primeira questão, né? Eu estou olhando atrás como um retrovisor, tá certo? Olhando para aquilo que já falamos, aquilo que o texto já nos expôs, aquilo que Deus compartilhou conosco. Temos o que precisamos para ver uma vida piedosa. E encontramos isso, ou seja, aquilo que nós precisamos, por meio do pleno conhecimento do Senhor. Entenderam até agora? O pleno conhecimento de Deus é, de fato, tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida cristã, uma vida piedosa, de modo digno, sem vacilar, sem tropeçar, tá bom? Então, além de nós entendermos o conceito, tá bom? Lembra que o pleno conhecimento envolve conceito, mas não só isso. Tem a ver com experimentar a intimidade do Senhor. E também envolve as promessas que Ele faz para nós. E são promessas que Ele faz e espera que nós possamos crer, possamos confiar, acreditar que o que Ele falou vai se cumprir, que aquilo que Ele falou é verdade sim. Então vamos lá. Outra coisa que eu escrevi aqui, quero compartilhar com vocês, é que essas promessas servem para duas finalidades, dois propósitos. Quais são? A primeira delas é a participação na natureza divina. E o segundo é a fuga deste mundo, né? Este mundo que é corrupto, este mundo que é guiado pela cobiça. Mas a ideia é como é que se dá essa dinâmica na prática, né? O que fazemos ou o que precisamos fazer para que haja uma participação na vida com Deus e ao mesmo tempo uma fuga deste mundo corrupto. Tudo isso eu espero poder ver essa noite. E para você, Luana, que eu tenho certeza que está anotando aí a mensagem, você que está com seu caderninho, anote aí o título da mensagem, porque o título do sermão é A Fuga Frutífera da Fé. E aí você pode colocar entre parênteses aí, FFF. A Fuga Frutífera da Fé. Esse é o tema desse sermão. Me acompanhe, por favor. Então vamos ao texto. Quero começar explicando porção por porção na dependência da graça do Senhor nas nossas vidas. A primeira coisa que eu leio aqui, na Nova Versão Internacional, é o termozinho, abre aspas, por isso. E isso que nós estamos vendo aqui nos traz a ideia daquilo que foi falado anteriormente. Ou seja, por isso, a pergunta é, por isso o quê? E aí é só você voltar a algumas linhas e enxergar aquilo que foi dito. Por isso que eu gastei tempo com vocês agora, falando e resumindo o que é que eu havia pregado, aquilo que eu havia ensinado anteriormente, né? Por isso tem a ver com fugir do mundo caído, fugir deste mundo corrupto, né? E como se tornar um participante da natureza divina. Entenderam? Tá claro? Se você tiver alguma dúvida, depois desse sermão, depois da minha fala, coloca a sua dúvida, tem alguma pergunta, se eu conseguir responder, responderei ainda nessa live, tá bom? Então vamos lá. Então, depois disso, nós temos aqui um termo, empenhe-se, né? Tem a ver com empenhar-se. E o que é empenhar-se para você? Para mim, empenhar-se tem a ver com dar duro, tem a ver com se esforçar, tem a ver com agirmos. E a primeira coisa que eu queria destacar aqui na explicação desse texto é que quando somos chamados para a vida cristã, visto que eu já falei que recebemos tudo, que a fé vem do Senhor, e tudo que nós precisamos para ter uma vida piedosa, para continuarmos a vida cristã, vem do Senhor, se eu trouxe essa ideia, o texto, por meio de Pedro, nos traz o equilíbrio. Por um lado, Deus nos dá tudo, o Senhor nos compartilha presentes maravilhosos, de modo que nós não merecemos. Mas, por outro lado, somos chamados a nos esforçar, somos chamados a nos empenhar. Queridos amigos e queridos irmãos, vida cristã tem a ver com esforço, tem a ver com atitude, né? E aí, meu querido Joseph, você que está com a Cibele, eu espero que você esteja com a Cibele, né? É o que a gente chama de SD e RH, né? Será que você já matou a charada? Tem a ver com a soberania de Deus e a responsabilidade humana.
Deus nos dá tudo e ao mesmo tempo Ele nos manda que possamos nos esforçar. E essas são duas verdades que a palavra de Deus carrega. De modo que quando compreendemos a vida cristã, precisamos compreender sempre em primeiro lugar que se vivemos uma vida santa, vivemos porque Ele nos capacita. Se temos uma fé, é uma fé que Ele nos deu. Se temos a salvação, é algo que nós recebemos. Nunca é nosso mérito. Ao mesmo tempo, quando lemos a palavra do Senhor, a mensagem cristã tem a ver com que atitude, esforço precisam ser presentes na nossa vida, no caminhar cristão. De modo que nós não nos tornamos pessoas acomodadas e nem pessoas ansiosas. Temos um equilíbrio, tá bom? Deus nos dá e ao mesmo tempo eu tenho uma obra, eu sou chamado para fazer, eu sou chamado para me empenhar, para me esforçar. Então, lembra disso. A vida cristã tem a ver com esforço, né? E aí nós temos uma escadinha. Pense aí, né? Talvez você até o presente momento não tenha entendido claramente o que é que essa passagem está dizendo. Porque quando olhamos na passagem, nós temos aqui um acraseado, né? Acrescentar o acraseado, ó. Eu quero que você pense, se você puder desenhar, escrever, melhor ainda. Escreva o seguinte, faça aí uma escadinha do seguinte modo. Lá em fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, mais outro perseverança, mais outro piedade, mais outro fraternidade e por último o amor. E vocês viram que o amor aqui sempre extrapola, né? O amor sempre vai além. O amor não exige bordas, o amor transborda. Então vamos lá. Olha aqui o que acontece. Eu quero mostrar para vocês que todas essas virtudes são como uma escada. Uma vem antes da outra e vai subindo, né? Nós temos a fé, depois nós temos virtude, depois conhecimento, depois domínio próprio, depois perseverança, depois piedade, fraternidade e amor. Eu quero poder gastar aqui algum tempo com vocês mostrando o que é que cada uma delas é especificamente. Então vamos lá. Quero ir rápido e não exijo que você decore, tá bom? Mas abra a sua mente e compreenda com muita atenção aquilo que vai ser dito aqui. A fé é o primeiro degrau. A fé é o firme fundamento, é a coisa mais básica da nossa vida. Sem fé não agradamos a Deus e sem fé nem podemos dizer que somos discípulos de Jesus. Por quê? Porque se não cremos na sua palavra, porque se não cremos em seus milagres, porque se não cremos que a cruz foi a forma dele justificar pecadores, se não cremos que a ressurreição é de fato a concretização da nossa salvação, como é que podemos nos auto-intitular como cristãos? Então a fé é aquela confiança, é aquela capacidade de confiar em Jesus para a salvação. É a primeira coisa, é a mais necessária, é aquilo que faz de você um cristão. E sem fé, lembra, se a sua fé não é verdadeira, talvez você seja apenas um cristão nominal, ou seja, um cristão da boca para fora. A sua boca pode dizer que você é cristão, talvez as suas roupas possam dizer que você é cristão, mas o seu coração não ama aquilo que Deus ama. Não sente fome por Deus, saudade por Deus, não entendeu e nem encontrou a paz que o Senhor dá para aqueles que encontraram justificação nele. Não encontra. Então, a fé é o primeiro degrau. A fé é a confiança, é a capacidade de confiar em Jesus para a salvação, tá bom? Virtude, eu gosto muito dessa palavra, porque a ideia de virtude tem a ver com que aquelas pessoas lá antigamente costumavam usar dentro do idioma grego, tá certo? E ao estudar aqui alguns homens de Deus, alguns intelectuais, né, como diz o nosso amado irmão Ozete, os grandes eruditos, uma coisa interessante foi destacada e eu quero compartilhar com vocês acerca da virtude. A virtude tinha a ver com atos heróicos, né? Tinha a ver com aqueles grandes homens, aquelas grandes guerras, aqueles grandes embates, os grandes combates, pessoas que se levantavam para ser vitoriosos. Então, a virtude tem a ver com atos heróicos. Preste atenção. Outra característica da virtude é que a virtude nos leva à excelência. E a virtude tem a ver com um calor, com a paixão de coração, uma paixão moral, né? Uma paixão de coração. Olha que coisa interessante. Então, depois da fé, nós temos um outro passo aqui, se chama virtude. E o que o Senhor está querendo dizer é que uma vez que cremos,
precisamos acrescentar à nossa fé essa virtude. Ou seja, não basta apenas crermos, né? Deus não quer apenas que pessoas nasçam novamente. Ele quer que seus filhos cresçam, se desenvolvam, amadureçam. E uma palavrinha-chave aqui para o nosso estudo de hoje, frutifiquem. Então, estou dizendo para vocês que no leito de morte, uma pessoa que confessa, ela encontrou salvação, sim, mas virtudes, um crescimento que se dá por meio dessas características aqui que eu estou apresentando para vocês, que Pedro já compartilhou com vocês. Entende? Então, a virtude tem a ver com excelência. O Senhor quer que nós sejamos melhores. E isso é um crescimento na fé. Ser alguém virtuoso, ser alguém corajoso, alguém que busca a excelência, é ser alguém que não está simplesmente, sei lá, sem perspectiva, acomodado. Você estava caçando aqui na minha cabeça. O virtuoso não é acomodado, porque o acomodado é medíocre. Mas aquele que busca excelência, aquele que busca viver uma vida de herói, ação que cresce. Que o Senhor se aproximar cada vez mais a virtude. Eu acho isso muito legal, acho isso muito interessante. Mais uma vez aqui fazendo uma referência a você, meu querido Joseph, a algo interessante, né? Biblicamente, né, especificamente nesse texto, parece que por que pessoas, talvez de outros países, de outras culturas, conhecem tão menos? Como é que isso se dá? Vez por outra encontramos aqui no WhatsApp aqueles vídeos, né, de alguns irmãos na China, perseguida ali, né, da fé cristã sendo perseguida na China. Ao encontrar Bíblias, eles choram. Né? O missionário Ronaldo Lidório disse que quando ele foi para os Concombas, na África, né, uma tribo completamente distante da convivência com os homens brancos, ele disse que, não, como não tinha Bíblia, de período em período, os líderes vinham até ele, decoravam 12 versículos e voltavam para suas tribos e transmitiam, compartilhavam, ensinavam aqueles 12 versículos. Ele conta que uma determinada vez, uma senhora, né, precisava passar dias para vir para a sua aldeia e dias para voltar para a aldeia dela. E ela ia parando de ponto em ponto, em uma aldeia aqui, uma aldeia acolá, para comer, para se abastecer, para dormir, até chegar no ponto onde o missionário Ronaldo Lidório estava, ali com o intuito de plantar igrejas na aldeia dos Concombas, né, na tribo dos Concombas. É o que acontece. Aquela mulher faz a viagem de volta para a sua casa, ela gasta aí talvez uns 2 dias, e no meio do caminho ela esquece de um versículo e retorna. Por causa de um versículo, ela perdeu 2 dias caminhando, 2 dias a pé, para que pudesse ter uma compreensão correta e voltar para o seu povo e compartilhar com o seu povo aquilo que ela tinha aprendido. Depois disso, esse fato fez com que Ronaldo Lidório ficasse tão impactado, tão impressionado, que foi a forma de Deus tocar em seu coração para que ele pudesse traduzir o Novo Testamento para o idioma dos Concombas, né? E isso aconteceu, graças a Deus, e tem grandes partes da Bíblia, grandes porções da Bíblia traduzida para o idioma daquelas pessoas. Olha como o conhecimento é importante. Mas o que eu quero dizer é que a virtude, ela é anterior ao conhecimento. Muitos de nós buscam o conhecimento de forma errada. Um conhecimento que apenas possa encher a cabeça, mas isso não tem nada a ver com conhecimento bíblico. Porque o conhecimento bíblico tem a ver com buscar compreender uma doutrina correta, um ensino correto, um ensino verdadeiro, um ensino que esteja de acordo com a palavra de Deus, mas esse conhecimento não é mero saber. Esse conhecimento tem a ver com convivência. Implica em andar próximo, em andar junto. Lembra como é que os discípulos de Jesus aprendiam do Mestre? Não aprendiam meramente numa sala de aula. Jesus não publicou alguns livros e fez com que os seus alunos lessem simplesmente. Tinha a ver com comer junto. Tinha a ver com andar com Jesus, seja nas montanhas, seja nos vales, seja de casa em casa, seja em barcos no meio de tempestades. Hoje, nós somos privados da presença física de Jesus Cristo. Logo, como é que pode se dar esse conhecimento? Se não temos a presença, a reflexão da palavra do Senhor, nós encontramos o conhecimento. Então, Deus quer que nós nos esforcemos, que possamos nos empenhar em buscar mais de Deus. Então já fica o desafio aí. Quanto de Bíblia nós temos? Quantos de nós aqui presentes nessa live já dedicou uma parte da sua vida para ler as Escrituras de capa a capa?
Vixe, pastor, tem umas coisas que eu não entendo é nada. A resposta continua a mesma. Se você não lê, aí é que você não vai entender. É claro que a leitura bíblica exige de nós muitos desafios, porque há gêneros literários que não estamos acostumados. Há um tipo de poesia que não tem rima. Ora, como é que uma poesia não tem rima? Para a nossa cabeça, uma poesia só é poesia se tiver rima. Mas para a cabeça do judeu, não. Há uma forma diferente de se fazer poesia. Há uma parte histórica na Bíblia que é importante para que nós possamos compreender. A pergunta que algumas pessoas fazem, pastor, o que é que aquele conhecimento de lá tem a ver com a minha vida? E esse esforço é um esforço genuíno, porque nós estamos buscando compreender mais da palavra de Deus, estamos tentando aqui fritar o nosso cérebro para chegar a algum tipo de conclusão que seja correta. Não compreenderemos tudo na primeira leitura, mas vamos compreender ao longo dessa caminhada. É por isso que o nosso amado irmão Ozete já passou das 20 vezes que leu a Bíblia. Se não me engano, já está bem pertinho da 30ª, né? É por isso que o irmão Djalma só lê Bíblia, né? E está conseguindo ler a Bíblia às vezes 2 vezes por ano ou até mais. Troca de versão. Leu a Bíblia numa versão, depois lê a Bíblia toda em outra versão. E essa dinâmica é importante. Então, crentes, precisamos ler a Bíblia, porque o conhecimento nos ajudará a fugir das falsas verdades. Porque esse conhecimento do Senhor nos ajudará a fugir daquilo que não pertence ao Senhor. Hoje só o que tem é pregador de internet. Hoje só o que tem são várias e várias lives, várias e várias pregações. Como saber se o fulano está correto? Como saber se o fulano está me enrolando? Como saber? Vá para a Bíblia. Porque a Bíblia é o molde que faz com que a gente possa ver, perceber, discernir o erro e a verdade. Certo? Se temos a fé e adquirimos na fé a virtude, e se somos chamados a adquirir na virtude o conhecimento, agora somos chamados a ter um domínio próprio. É um outro grau nessa escala, um outro degrauzinho nessa escadinha que estamos seguindo na vida cristã. O domínio próprio tem a ver com não ser dominado por suas paixões. Queridos, eu tenho apetites. Você tem apetites. Você tem vontades. Eu posso falar, seja de vontade mais básica até uma vontade mais, como é que eu poderia dizer? Mais complexa. Vamos lá. Eu tenho vontade de comer. Mas quando eu estou em jejum, eu abro mão dessa vontade de comer, eu não cedo a minha tentação para que haja uma consagração maior na minha vida por Deus. Uma busca por Deus em oração, em louvor, em leitura, né? De uma forma que a gente pode se aproximar de Deus na nossa fragilidade. Às vezes você se envolve numa briga, numa discussão, e você fica com vontade de falar umas poucas e boas. Então, vontades estão constantemente habitando a nossa vida. A questão é, será que somos escravos dessa vontade? Será que somos prisioneiros das nossas próprias vontades? Ou dominamos as nossas vontades? Essa é a ideia. Aquele que é chamado para viver uma vida cristã não é como uma pessoa sem controle, não é como um cachorro, né, que vive caçando as cadelas aí no cio. Ixi, pastor, foi forte. É forte mesmo, é para chocar mesmo. Nós não somos guiados pelos nossos instintos naturais. Os cristãos não seguem o próprio coração. Os cristãos são chamados para viver para a glória de Deus, seguindo a sua palavra pela fé, por gratidão e amor. Então, ainda que eu tenha tentações, eu sou chamado por Deus para não cair em tentação. E uma pessoa que vive com tentações, mas vence essas tentações, está exercitando o seu domínio próprio. Domínio próprio é uma característica, é uma qualidade de alguém maduro na fé, de alguém que está acostumado a caminhar com o Senhor. Domínio próprio é importantíssimo, né? Terrível é conviver com uma pessoa que é uma bomba relógio. A gente não sabe se essa pessoa vai explodir, uma hora tá bem, uma hora tá ruim, e você já fica meio desconfiado com essa pessoa. É terrível conviver com gente assim, né? Com maridos explosivos, com mulheres explosivas, filhos explosivos, né? Deus nos livre disso. Então o domínio próprio é mais um degrau dessa escadinha da caminhada cristã. Perseverança é o próximo, né? Precisamos adquirir, vão acrescentar a perseverança no domínio próprio. Ou seja, perseverança tem a ver com persistência, tem a ver com resiliência, tem a ver com aguentar, tem a ver com lidar com provações ou enfrentar tribulações sem que fique reclamando da vida o tempo todo. Ah, tá tudo errado. Ai, que coisa ruim.
ah, eu sou isso, ah, eu sou aquilo. Gente, vamos parar com isso. Porque esse tipo de fala nos leva para a maledicência, nos leva para a desistência, nos leva para uma vida de ingratidão, uma vida crítica, uma vida ácida, uma vida que nos envelhece, que nos enruga bobamente. A ideia da persistência é que nós somos chamados a morrer, mas nunca a nos acovardar. Isso é forte, isso é pesado, né? O Jonas estava acompanhando aqui a nossa live pela manhã, e o Jonas, ele está pertinho de ganhar a faixa preta no jiu-jitsu, né? E ele conhece aquele dizerzinho, apaga, mas não bate. Então o jiu-jitsu é um esporte que trabalha com golpes, que muitos deles são de finalização, né? Alguns movimentos para finalizar, ou seja, fazer o oponente desistir. E alguns preferem ser apagados, preferem desmaiar, mas não desistir. Esse era o coral, esse era o refrão dos fortes antigamente. Hoje pouca gente faz isso porque as pessoas não são tão doidas como já foram. Mas a ideia da vida cristã é exatamente essa. A gente morre, mas não abandona a fé. Nós perdemos empregos, perdemos os entes queridos, perdemos amigos, perdemos a saúde, mas não abandonamos a fé cristã. Isso tem a ver com perseverar. E se você não conhece, comece a saber a partir de agora. Somente aqueles que perseveram é que vão encontrar de fato salvação. Aqueles que são santos, os verdadeiros discípulos, não abrem nem para o trem, ou como dizia nosso querido presbítero Ozete, estou com Jesus e não abeiro nem com um anzol no olho, né? E eu acho muito forte essa palavra aqui do nosso amado irmão Ozete. Dentro dessa perseverança, somos chamados a acrescentar a piedade. A piedade tem a ver com a reverência para com Deus, com o respeito profundo para com Deus, com o lidar com a vida de forma honesta, lidar com a vida de forma, aqui, como é que eu poderia dizer, sóbria, de forma aqui sábia. Então o piedoso é alguém que tem piedade para com o próximo e que tem uma vida de temor a Deus, né? E o ímpio é exatamente o contrário. Ou seja, a piedade tem a ver com uma vida cada vez mais reverente ao Senhor. Tudo que eu faço, faço para o Senhor. Se eu sou alguém que trabalha fora do alcance das pessoas que eu conheço, eu vou preservar minha vida, vou preservar minha conduta, preservar meu coração por amor ao Senhor. Isso tem a ver com caráter, né? Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém vê, quando ninguém sabe o que fazemos, né? Conduta é aquilo que as pessoas conhecem de nós. Caráter é aquilo que Deus conhece de cada um de nós. Então, lembremos aqui, quando eu falo de piedade, eu estou falando de uma vida que é marcada por uma reverência para com Deus. Tudo que eu faço, coloco Deus no centro. Tudo que eu faço, sou dirigido, sou direcionado, sou guiado pelo temor do Senhor. Esse é o piedoso, tá bom? E por crer em Deus, por temer a Deus, trata as pessoas de uma forma honesta, trata com valor as pessoas, trata as pessoas com dignidade, tá bom? Vamos lá para o próximo. Já falei de fé, já falei de virtude, falei de conhecimento, falei de domínio próprio, falei de perseverança, falei de piedade. Agora eu quero falar de fraternidade e eu acho o maior barato pensarmos, refletirmos, conversarmos sobre fraternidade. O que é a fraternidade? Fraternidade é ter uma consideração positiva por aqueles que fazem parte da família da fé. Isso é importante porque acontece na prática mais ou menos o seguinte. Nós temos um pequeno grupo funcionando aqui na minha casa. Por causa da pandemia, não estamos mais nos reunindo fisicamente, estamos nos reunindo só virtualmente, né? Ou seja, por meio da internet. O que é que acontece? Dentro desse pequeno grupo, dentro dessa convivência aqui na minha casa, chega alguns doidos, né, que só quer enganar. Esse não é crente, não. E por meio da convivência, nós começamos a nos tratar bem. E a fraternidade tem a ver exatamente com essa convivência positiva, essa convivência agradável com as pessoas da família da fé. E o que eu estou querendo dizer é que aquilo que nos une, aquilo que deve nos unir, não é simplesmente o eu não fui com a tua cara, ou então eu vou com a tua cara. Ai, gostei demais do fulano, da fulana, pareço tanto com ela, parece. Não é isso. A gente, antes de sentir algo, antes da gente ter um coração cheio de amor, a gente é chamado a tratar bem. Deixe-me exemplificar com a minha própria vida, quando eu também trabalhava com presidiários. Não era um ambiente que eu naturalmente gostaria de estar. Trabalhar com presidiários não era assim
o melhor público que eu queria, que alguém gostaria naturalmente de trabalhar. Não é. Então eu chegava lá, o ambiente era hostil, as músicas eram racionais, racionais é o pior tipo de música que pode existir no mundo. Só fala de droga, de violência, de criminalidade, de vingança. É uma música, são discos gravados lá no inferno, só pode, né? Então eles escutavam racionais o dia inteiro, conversavam besteira, passavam o dia todinho sem fazer nada. Era um ambiente muito ruim, ninguém queria estar no presídio, eu não queria estar lá. Mas eu tentava tratá-los bem, eu tentava fazer uma amizade, tentando levar a palavra de Deus, e esse tipo de coisa, né? E quando algumas pessoas iam crendo na palavra do Senhor, quando eu cheguei lá, o Ronaldo já cuidava de algumas pessoas que haviam confessado Jesus Cristo. Então, ao lidar com essas pessoas e tentar tratá-las bem, começava a criar dentro do meu coração a afeição. É por isso que primeiro vem fraternidade e por último é que vem o amor, né? E eu quero aqui pintar o amor como no aspecto de sentimento, tá bom? Amor não é só sentimento, mas o amor também é sentir algo por alguém. É também ter uma motivação agradável, positiva por alguém. Eu não espero amar para fazer. Eu amo fazendo. E eu faço até amar. Essa é a ideia. Isso também se aplica, por exemplo, à sua leitura da Bíblia. Ah, pastor, não estou com vontade de ler a Bíblia, não. Pois leia até sentir vontade. Né? Imagina, eu não gosto de alguém, mas eu oro por ele todo dia. Eu trato bem, eu me importo. Mas cedo ou mais tarde, esse tratamento, esse convívio, vai se transformar num amor bíblico, num amor cristão. É por isso que a Igreja do Senhor é chamada a viver a fraternidade. É por isso que fraternidade tem a ver com uma boa convivência com aqueles que possuem a mesma fé, aqueles que compõem a família da fé. Certo? Então vamos lá. Eu falei de cada um e eu falei de como é que essa dinâmica se dá. E aqui eu também quero mostrar para vocês que é preciso que essas características que eu falei, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, estejam presentes e que cresçam em nossa vida, né? Cada cristão possui claramente uma dessas características. Mas a ideia não é se eu já tenho e eu estou tranquilo. A ideia é que exista e que eu cresça neles. Ou seja, quando é que vai aparecer nosso? Não, falo a você, Denise. Você está sendo chamado por Deus a amar e amar no nível cada vez maior. Nós somos chamados para crer e crer cada vez mais. Nós somos chamados para sermos pessoas virtuosas e cada vez mais virtuosas. Essa é a ideia, de termos conhecimento e cada vez mais conhecimento. Não pode chegar um dia onde você diz assim, não, já li a Bíblia uma vez, não preciso mais da igreja porque eu já sei tudo. Não, nós sempre precisamos de mais. A ideia é que cresçamos nisso tudo, né? Deus quer que esteja presente e que essas características cresçam em nossa vida. E a palavra-chave aqui é empenhem-se. O empenho, o esforço tem a ver com tudo isso. A ideia é que eu e você estamos sendo chamados por Deus para nos empenharmos em crescermos em todas essas virtudes. Que tremendo, que maravilhoso. Então vamos lá. Se isso acontecer, ou em outras palavras, se existir empenho na minha vida, e existir empenho na sua vida, algo vai acontecer. Vamos lá. Isso nos livrará de uma vida. Não há crescimento, essa pessoa não tem um caráter, simplesmente se transforma numa pessoa inoperante, infrutífera. O Senhor não nos chamou para sermos infrutíferos. O Senhor não nos chamou para sermos inúteis. Me lembro de você, meu querido Djalma Domingo Dias. Não há inúteis na casa do Pai. Não há inúteis. Todos nós somos chamados por Deus, todos nós temos dons, e uma vez que não servimos, não nos desenvolvemos, falhamos nisso e falhamos miseravelmente. Preste bem atenção. Se essas coisas, né, se isso não acontecer, nos tornamos inoperantes e infrutíferos, né? E elas não são uma forma elas são uma forma de compreendermos o pleno conhecimento de Deus. Preste atenção. Essas virtudes são a forma de nós conhecermos cada vez mais o Senhor. Né? É interessante, quanto mais eu me transformo à semelhança de Cristo, mais facilmente eu aprendo sobre Ele. Que verdade interessante. Quero poder jogar essa verdade lá no final para que haja uma compreensão maior.
na nossa vida a respeito disso, tá bom? E a falta dessas características nos torna o quê? Cegos. Nos torna pessoas que apenas enxergam o que está próximo. Pessoas que esquecem o Evangelho. Isso é muito interessante, porque uma pessoa que não está vivendo essa vida, não está olhando para Jesus, buscando focar nas coisas celestiais, nessas virtudes santas, né? Nessas características maravilhosas, essas características santas, o que é que acontece? Essa pessoa tem uma vida egoísta, essa pessoa tende a reclamar, essa pessoa só enxerga a ela mesma, só compreende os seus próprios interesses, só enxerga a sua própria vontade. Ou seja, só é sensível ao que está perto. Não se compadece com a dor do outro, não se compadece com a necessidade do outro, não se importa em servir aos demais, por quê? Porque viveu uma vida ensimesmada. E quanto menos nos empenhamos em crescer nessas características, mais facilmente nos esquecemos do Evangelho do Senhor. E aqui eu me refiro especificamente à purificação dos pecados. Né? O apóstolo Pedro vai dizer que esse tipo de gente que se tornou inoperante, esse tipo de gente que se tornou infrutífero, esse tipo de gente que se tornou cego e que só consegue enxergar aquilo que está próximo, são pessoas que não estão vivendo à luz do Evangelho. O Evangelho não está mais aquecendo o seu coração, não está mudando mais a sua mente. Há um problema grande. Me preparando aqui, para chegar aqui ao final, né? Não é minha palavra final, mas já me preparando, já passamos bem mais da metade, volto à palavra-chave desse texto, porque a palavra empenhe-se, aqui, né? Entre aspas, esse empenhe-se aparece duas vezes. Tanto no versículo 5 no início, quanto no versículo 10 também no início, né? O Senhor está repetindo, é uma verdade que precisamos compreender cada vez mais. Não pode sair da nossa cabeça que Deus exige de nós empenho. E esse empenho é aquilo que consolida, que comprova o nosso chamado. Quanto mais temos uma vida de esforço, preste bem atenção nisso, quanto mais tenho uma vida de esforço, mais de fato eu afirmo que eu sou um eleito do Senhor, um escolhido por Deus. Que verdade incrível! Que verdade maravilhosa! Quanto mais eu me empenho, menos eu tropeço na vida cristã. Ou seja, uma pessoa que é vacilona, uma pessoa que vez por outra está ali caindo nos mesmos pecados de antes, é uma pessoa que com certeza não está se exercitando, se empenhando, que o Senhor colocou para a gente, né? Um acréscimo. Há uma dinâmica, há uma constância, há uma busca definitiva, uma busca constante para que nós nos tornemos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos, né, entender, preste bem atenção, precisamos entender o que fala dessa provisão abundante. Deixa eu ler para vocês entrar no reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estarão ricamente providos. Do que é que tem a ver essa provisão abundante? Eu digo para vocês, pense numa parte complicada, mas eu vou dar uma resposta bem simples. A provisão abundante é ter mais de Jesus. Ou seja, no final das contas, os concursos nós passamos, quando você e Arla têm, no final das contas, não vai adiantar nada disso. Se eu conquistei isso, se eu conquistei aquilo, nada disso vai valer. O que vai valer para a eternidade, o que vai fazer com que as coisas que continuam na minha vida alcancem a eternidade, não são bens materiais, mas são a rica providência é ter mais de Cristo. Então, quanto mais nós temos de Cristo, mais estamos providos para nos encontrar com Ele. Quanto mais parecidos no caráter nos tornamos, eu vi muito isso. E aqui para nós, isso é verdade. A forma de nós aguardarmos ânsia não é a vida de alguém que não dorme. É a vida de alguém que vive todos os dias para Jesus. Se nós estamos vivendo todos os dias para Jesus, esse tempo todo. Que coisa maravilhosa, não é? Que verdades incríveis. Então, quais princípios eu posso compartilhar com vocês através daquilo que eu expliquei, para que a nossa mente possa ser melhor clareada pela palavra do Senhor? Quais os princípios que vimos até aqui, quais eu quero compartilhar com você? Vamos lá. Eu tenho 6 princípios, é claro que você não vai decorar todos,
E se você puder anotar, por favor, anote. Eu quero comentar com vocês. E essa sim é a porção final desta minha fala nessa live. Vamos lá. Primeiramente, a vida com Jesus envolve empenho e envolve esforço. Preste muita atenção sobre isso. A vida cristã não é brincadeira. O Evangelho não nos chama simplesmente para frequentarmos um culto, fazermos parte de uma religião evangélica. Não, isso é muito fácil, qualquer um consegue fazer. Qualquer um que vive no adultério consegue fazer. Qualquer ladrão consegue fazer. Qualquer um que é, sei lá, que trabalha com a administração, enrola e mente suas planilhas, consegue fazer. Qualquer um que cheira cocaína consegue ir para um culto. Mas a vida cristã verdadeira, o discipulado genuíno, envolve empenho e envolve esforço. O Senhor nunca me deixa confortável comigo mesmo. O Senhor nunca me deixa ficar feliz comigo mesmo por muito tempo, né? Às vezes a gente acorda, de bem com a vida, mas parece que até o meio-dia ou até as 6 horas da tarde cometeremos coisas, falaremos coisas, pensaremos coisas que entristecerá a nós mesmos. Ou seja, nem uma convivência pacífica conseguimos ter com nós mesmos, porque somos falhos. Então a vida cristã exige de nós uma luta, um empenho. A vida cristã não é para qualquer um. O Senhor Jesus exige que os seus seguidores calculem o preço. Ele fala para os interessados que os passarinhos têm seus ninhos e que as raposas tinham seus covis, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Há outro que também expressa um desejo positivo de seguir a Jesus. Ele fala: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Jesus, de alguma forma, está desencorajando pessoas a segui-lo. Você já parou para pensar nisso? De alguma forma, Jesus está desencorajando para que a decisão não seja precipitada, para que a decisão não seja leviana, uma decisão qualquer, mas uma decisão segura, firme, decidida, sem querer olhar para trás. É esse tipo de seguidor que Jesus está procurando. Não aqueles que vão simplesmente passar uma temporada na igreja, não aqueles que vão fazer um teste. Jesus não está chamando simpatizantes. Jesus está chamando discípulos verdadeiros, discípulos que estão convictos na fé no Senhor Jesus Cristo. Como diria John MacArthur, a graça mas nós já voltamos. Eu estava citando aqui John MacArthur. John MacArthur diz o seguinte, que a graça divina requer dedicação total. E eu fico aqui com as palavras de John MacArthur. Se você, mas seu coração está dividido, ele mesmo fala que não dá para você seguir a 2 senhores. Ele não quer você pela metade. Ele quer você por inteiro. Ele não quer 10% da sua vida, uma parte do seu coração, mas ele quer você por completo. É importante pensarmos nisso. A graça divina requer de nós dedicação total. Total. O segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês aqui essa noite é que é necessário fugirmos desse mundo. E deixe-me falar aqui sobre o que é fugir, e deixe-me falar sobre o que é fugir do mundo. Fugir tem a ver com abandonar. E muitas vezes os fujões são os covardes. Aqueles que fogem do mundo, como eu e você também somos chamados a fugir, seremos, sem dúvida, taxados de covardes. Um jovem cristão, dentro de um colégio, ou dentro de uma faculdade, que não participa das mesmas festas e das mesmas práticas que a maioria daqueles estudantes também praticam, certamente vai ser taxado de fanático, vão duvidar da sua orientação sexual, vão falar isso, aquilo, outro, vão fazer piadinhas. Mas esse é o preço de fugir desse mundo, sabe? Esse mundo não é o planeta, mas é o convívio mundano, o convívio corrupto de pessoas que desacreditam cada vez mais de valores que Deus coloca como principais na nossa vida. O mundo não acredita mais em família, o mundo não acredita mais em casamento, o mundo não acredita mais em honestidade, o mundo não acredita mais em cavalheirismo, o mundo não acredita mais naqueles que servem simplesmente por amor. O mundo diz que essas pessoas são um bando de besta. Vai lá dar teu dinheiro para o pastor. É isso que essas pessoas fazem, é isso que o mundo faz. E se nós deixarmos, se nós vivermos confortavelmente, começamos a ser sacudidos, chacoalhados, atraídos, seduzidos por esse mundo. Por essa forma de viver, por essa forma de pensar.
Mas o cristão é chamado para fugir disso. O mundo está se corrompendo. O mundo está se destruindo. Essa forma de pensar tem seus dias contados e somos chamados a fugir. Somos chamados para sermos um povo que muitas vezes se comporta como um povo contracultural. Em terceiro aspecto que quero compartilhar com vocês é que é preciso uma aproximação por meio da imitação. Deus, o Senhor Jesus Cristo, quer que nos aproximemos dele por meio de imitação. Ou seja, não apenas para pedir uma bênção, não apenas para colocarmos uma causa diante dele, mas a aproximação que ele quer, a amizade que ele exige de nós, requer de nós imitação dele. Eu tenho minha personalidade. Eu gosto de blusa florida, eu gosto de rock, eu tenho algumas guitarras, e você, talvez bem diferente de mim, né? Talvez por você, eu pregaria sempre de paletó, de blusinha social, né? Ou como dizia meu querido pastor Douglas, com roupinha de verdeus. Mas as nossas personalidades são diferentes. É isso que faz do Miguel, Miguel, e é isso que faz da Celina, Celina, é isso que faz do Apolo, Apolo, e é isso que faz de Analice, Analice. Agora, o caráter, ou seja, aquilo que fazemos, a forma como pensamos, precisa ser o mesmo. Nós somos chamados para termos o caráter de Cristo. E é assim que eu, no meu estilo, na minha forma de ver a vida, na minha forma de falar com as pessoas, junto com a forma do Carlos Jefferson falar com as pessoas, somos chamados a ter algo em comum. Nós somos chamados a imitar a Cristo. A pergunta que vem na cabeça é, pastor, o que imitar a Cristo? O que nós podemos ter de imitação do Senhor Jesus Cristo? Meu Deus, você não viu, não percebeu até agora. As características de Cristo estão aqui. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Se nos identificamos com isso, estamos imitando o caráter de Cristo. Por nenhum momento Jesus duvidou da sua missão. Exemplo de fé. Em nenhum momento Jesus foi covarde. Exemplo de virtude. Em nenhum momento Jesus foi achado no seu conhecimento, nessa sua busca por Deus. Pelo contrário, com 12 anos, ele estava lá no templo discutindo com os doutores acerca do próprio Deus. Em nenhum momento Jesus cedeu às tentações que o próprio diabo o tentara. Em nenhum momento, exemplo de domínio próprio, em nenhum momento Jesus desistiu, jogou a toalha, abandonou a cruz. Exemplo de perseverança. Jesus tinha uma vida de reverência, exemplo de piedade. Jesus tratava todos de forma muito digna, exemplo de fraternidade. Jesus demonstrou amor e não teve nenhum outro que demonstrou tanto amor por nós como Jesus Cristo. Isso é ter um caráter cristão. Imitar a Cristo é buscar essas características na nossa própria vida, é nos empenharmos para adquirirmos isso e de adquirirmos de forma crescente, tá bom? Quarto lugar, preste bem atenção, frutificação é igual à vida e inoperância é igual à morte. Legal isso, né? Quem vive uma vida frutífera, vive uma vida recheada pelo Evangelho, uma vida que está sendo vivida por meio das implicações do Evangelho. Em uma vida onde não há crescimento, onde entra ano e sai ano, e você não ama mais a Deus, não se importa mais com o seu próximo, é uma vida de morte. É uma vida mundana, é uma vida que se corrompe. Os cristãos envelhecem fisicamente, mas quanto mais velhos, mais parecidos com Jesus. A carcaça, né, irmão Zete, vai apodrecendo, mas o interior vai se renovando de glória em glória. O crente verdadeiro, quanto mais velho, mais perto está de Jesus, seja pelo tempo que falta de vida, né, ou que resta de vida, ou por conhecer a Deus por tanto tempo. Né? Então, somos chamados a quanto mais velhos, mais corajosos, mais virtuosos, mais amorosos, mais fraternos, mais controlados. Que coisa interessante. Preste bem atenção, em quinto lugar, a eleição... Olha aí, Joseph. A eleição é comprovada pela santificação. Eu não sei quem são os eleitos do Senhor, mas eu começo a enxergar e começo a ter algum tipo de certeza de quem são os eleitos quando eu vejo pessoas mudando de vida e continuando, ano após ano, nessa mudança maravilhosa de vida. É por isso que é tão difícil, é por isso que é tão delicado aqueles que crescem na igreja, aqueles que se acostumam da fé, compreender essa verdade.
Porque muitas vezes o costume deles se confunde com a fé verdadeira. Então, eles não têm o costume que as pessoas do mundo têm, mas ao mesmo tempo não têm um coração transformado como Deus requer. E aí eles se tornam apenas religiosos. E Deus não está chamando religiosos, o Senhor está chamando adoradores verdadeiros. Só adora aquele que crê, só adora aquele que ama, só adora aquele que está envolvido, aquele que está encharcado. Preste bem atenção nisso. Então a eleição é comprovada pela santificação. Quando eu estou pregando na igreja, alguém fala assim, pastor, eu quero Jesus, eu quero ir lá na frente. Então eu deixo a pessoa vir até a frente, falo para a igreja, às vezes dou até o microfone, mas o que eu digo sempre para a igreja é, eu não sei, nós não sabemos se aqui está um verdadeiro cristão. Não sou eu que vai dizer isso. Nós somos chamados a ajudar essa pessoa a caminhar com Cristo, mas é através da vida, é através do dia a dia que vamos ver se essa fé é uma fé verdadeira. Por quê? Porque, irmã Euládia, a fé verdadeira produzirá frutos. Sempre será assim, essa é uma verdade que nunca vai morrer. E em último lugar, o grande dia, o grande momento das nossas vidas será quando estivermos com o Senhor. É por isso que eu espero em toda a minha vida. Tudo que eu prego, tudo que eu falo, tudo que eu leio, tudo que eu vivo, tudo que eu deixo de viver, precisa ter um objetivo. Precisa ter um propósito. Estar com Jesus. Então, o maior prêmio que eu vou alcançar não é viver eternamente. O maior prêmio que eu vou alcançar não é simplesmente andar nas ruas de ouro. O maior prêmio que eu vou alcançar é ter o Senhor Jesus. E quando esse dia chegar, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu não sei se eu vou chorar, eu não sei se eu vou rir, eu não sei se eu vou pular de alegria, eu não sei se eu vou bater palma, eu não sei se eu vou correr para abraçá-lo, eu não sei se eu vou me jogar nos pés dele, eu não sei. Eu só sei que eu vou estar com ele e esse é o prêmio da minha vida. Esse é o alvo do meu viver. E é isso que eu quero compartilhar com você essa noite, meu querido, meu amigo, minha amiga. Que tempo incrível, que tempo maravilhoso com você. Entende isso? Que um dia maravilhoso na sua vida não seja simples conquistas terrenas, passageiras, com o tempo de validade já predito. Que a sua vida seja uma vida que vive em prol de uma expectativa de encontrar Jesus. Se isso não aquece o seu coração, se essa verdade ainda não bate profundamente em sua vida, eu suspeito de que você ainda esteja morto nos seus pecados. Eu suspeito de que a fé verdadeira ainda não esteja atuante na sua vida. Mas há sim uma boa notícia hoje, é que se não está ainda, pode estar pela força, pelo braço do Senhor Jesus, pela operação de Deus em sua própria vida. É o Espírito Santo que produz isso, e não eu, não você. Ore a Deus. Peça a Deus para te dar esse coração que ama o Senhor. Diga assim, pastor, eu não amo, mas eu quero amar. Mas fale isso para Deus. Fale isso para mim não, fale isso para Deus. Senhor, eu não te amo, mas eu quero te amar. Senhor, eu não creio, mas eu quero crer. Ore. E quanto mais você buscar a Deus, há uma verdade muito clara na palavra, né? Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, você o encontrará. Que você possa ter um ótimo final de noite. E antes de nós encerrarmos, como de costume, quero orar com você agora. E quero que você anote, quem sabe você tem uma dúvida, coloque aí, eu quero poder responder a você, tá certo? Quero poder comentar aqui o que lhe chamou a atenção. Comente, eu quero poder falar com vocês acerca disso, depois me despedir e finalizar essa live, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais um tempo junto. Obrigado por você que me acompanhou até aqui, tá bom?